pergunta que ele responde, que está aqui logo no verso 6, é a seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos de Israel são de fato israelitas. Então, nós precisamos entender, desde o primeiro século, e até antes do primeiro século, mas aqui estamos no primeiro século, em Romanos, nem todos os que eram de Israel eram de fato israelitas. Tem um texto, eu já falei sobre ele aqui, que é muito forte. Jesus está falando aos judeus e eles estão retrucando, e eles na sua incredulidade, até que eles atrevidamente perguntam a Jesus: tu és maior do que nosso pai Abraão? Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Eles não podiam conceber essa ideia. Como eu citei aqui na pregação, eles diziam: não é esse o filho do carpinteiro? Nós não conhecemos seus irmãos e suas irmãs, né? Eles não podiam ver no rosto de Cristo a face de Deus, a divindade. Tu és maior do que nosso pai Abraão? Antes que Abraão existisse, eu sou. E há um momento quando eles dizem: nós somos descendentes de Abraão. E Jesus chega a dizer: dessas pedras Deus pode suscitar descendentes de Abraão. E diz, Jesus não tinha um discurso politicamente correto, não. Ele dizia a verdade em amor, mas dizia a verdade com autoridade. Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Eles estavam dizendo: nós temos o sangue de Abraão nas veias, corre em nossas veias o sangue de Abraão. Jesus disse: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Então a tese de Paulo aqui é que Deus havia prometido a Abraão que faria dele um povo na terra. E nós sabemos que um povo é uma comunidade em que é importante, é essencial a língua, os costumes, a cultura e também a descendência. Todas essas coisas são fundamentais. A língua, os costumes, a cultura, a descendência na formação de um povo. No entanto, Paulo está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito de Deus, que no caso do povo de Israel, em momento algum de sua existência, é possível esquecer o fator Deus. E é nesse ponto que aparece aqui o interesse de Paulo. Se tivéssemos o nosso esboço ali, o primeiro ponto é o fundamento último da existência de Israel. Qual é o fundamento da existência de Israel? A palavra eletiva de Deus. Voltando aí ao texto, versículo 6. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. E se nós formos lá por capítulo 3, versículos 1 e 2, qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Paulo diz: muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus, a revelação de Deus. E ele continua: e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles irá desfazer a fidelidade de Deus? E ele diz: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, o fundamento último da existência do povo de Israel é a palavra eletiva
de Deus, é a eleição da graça. Eu não sei no seu caso, mas quando eu era um jovem adolescente ainda, começando a aprender o Evangelho, como eu tive dificuldade com a doutrina da eleição. Não entrava na minha cabeça, eu pensava nos textos que eu conhecia, que eu tinha aprendido. Deus não faz acepção de pessoas. Foi o que Deus ensinou a Pedro. Lembram-se lá, na casa de Simão, o curtidor, quando Pedro manifestou resistência para ir à casa de um gentio para pregar. Não é lícito a mim entrar na casa de um gentio. E ele teve uma visão, teve um êxtase, um lençol, uma espécie de lençol, descia com um monte de animais que eram considerados impuros para os judeus, cerimonialmente impuros, e o comando era: levanta-te e come. Pedro diz: de maneira nenhuma, Senhor. É interessante, na construção do texto grego, ninguém diz não ao Senhor só se diz sim. Mas Pedro era capaz dessa pérola, de dizer: de modo nenhum, Senhor, né? De modo nenhum, Senhor. Jamais comerei alguma coisa comum ou impura. E o Senhor disse a Pedro, depois de 3 vezes: aí estão alguns homens à tua procura. O Senhor disse que ele devia ir com eles sem nada perguntar. Mas Pedro não se conteve. Quando encontrou os homens, a primeira coisa que ele fez foi: por que é que vocês estão aqui? O que é que vocês querem, né? E ele ainda segurou os homens. E depois ainda levou testemunha, dizendo assim, você pode ler depois lá em Atos 10, se alguma acusação receber, essas testemunhas vão me defender, né? E Pedro foi à casa de Cornélio e pregou. Cornélio foi convertido, o Espírito de Deus foi derramado, e ele disse: vejo agora que Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer lugar onde o nome do Senhor for invocado, haverá salvação. Irmãos, estou velho hoje, não entendo a eleição, mas eu creio na eleição. Eu não entendo. Por que eu não entendo? Porque eu sou finito. Porque quem conheceu a mente do Senhor? E na verdade, muito honestamente, eu não sei porque Deus escolheu a mim. Eu não sei. Eu não tenho nenhum merecimento, eu nunca tive nenhum interesse pelo Senhor, nenhum amor pelo Senhor. Ele me amou primeiro, Ele me chamou. É graça, é graça. Eu quero dizer que você também, você mesmo, você jamais seria um convertido se você não tivesse sido chamado eficazmente pelo Espírito de Deus. Se Deus não o tivesse elegido antes da fundação do mundo, se Cristo não tivesse sido crucificado antes da fundação do mundo, se Ele não nos tivesse representado lá no Calvário, como diz Paulo, Romanos 4, Ele morreu por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A eleição é graça divina. E o que Paulo está dizendo aqui, porque os judeus disseram: então Deus falhou. Se você está dizendo que nem todos que são de Israel são israelitas, Deus falhou. Paulo está dizendo: nem todos que são apenas exterior e fisicamente de Israel são de fato israelitas. Procriação não significa acontecimento de salvação. Ser Israel verdadeiro continua sendo uma dádiva divina. Então eu sei que esses irmãos, e obviamente eu não estou criticando quem usa uma bandeira de Israel, nada disso não. O que eu temo é que muitos desses irmãos não têm o entendimento do que significa isso. Nem sempre nós concordamos com a política externa de Israel, nem sempre concordamos com os feitos de Israel, mas por obediência ao Senhor nós oramos pela paz de Jerusalém. Nós oramos por Israel, porque a presença de Israel é um sinal do governo soberano de Deus.
A organização do Estado de Israel em 1948 é um milagre de Deus. A Guerra dos 6 Dias, a terra de Israel. Israel é tão pequenininho, há muito tempo podia ter sido engolido pelas outras nações e destruído. É um país tão pequeno. Mas Israel representa o sinal de Deus, né? E o que Paulo diz aqui, Romanos 9, 10 e 11, é que um remanescente será salvo. Judeus que hoje não creem, que são até ateus, judeus que estão esperando ainda a vinda do Messias, que estão lá no ano 5000 e tanto, né? Judeus serão convertidos ao Senhor Jesus Cristo, terão seus olhos iluminados e conhecerão o Messias, saberão que o Messias veio no tempo de Deus, como diz Paulo aos Gálatas, na plenitude do tempo, Deus mandou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para salvar os que estavam debaixo da lei. Então, primeiro ponto, versículo de número 6, o fundamento último do povo de Israel é a eleição. Segundo ponto, versículos de 7 a 9, os filhos da carne e os filhos da promessa. Uma coisa é ser descendente de Abraão, na carne, externamente. Outra coisa, como diz Paulo aqui, é ser um filho da promessa. Vamos ler de novo juntos, versículos de 7 a 9, Romanos 9, 7 a 9. Vamos lá. Nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Então, vejam que coisa extraordinária nesses versículos. Com base na eleição oculta, Deus tratou os irmãos de forma diferente. Filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como filhos, os filhos da promessa. Essa é a diferença que ele faz aqui. Os filhos da carne e os filhos da promessa. Nós temos a promessa lá em Gênesis capítulo 18, né? E o Senhor estava ensinando esse princípio. Nem todos que são descendentes de Abraão são filhos de Deus. Não são filhos de Deus os que o são externamente, mas aqueles que são internamente. Assim como a gente diz que filho de crente não é convertido necessariamente. Nossos filhos, todos eles, precisam de conversão. Podem ter sido ensinados nos caminhos do Senhor, mas precisam nascer de novo. Pelo fato de serem filhos e servos de Deus, eles não são naturalmente filhos de Deus. Precisam nascer de novo, precisam de conversão. E por fim, versículos de 10 a 13, na terceira geração, Deus escolheu, sem que houvesse qualquer interferência externa da eleição. A eleição é uma ação soberana de Deus, né? Sim, certo. Ah, sim. Obrigado, Laurete. Ela lembra bem, né? Enfatizando, faltou eu dar essa ênfase, obrigado. Que Ismael era filho de Abraão e foi tratado como filho. Mas a promessa era em Isaque, né? Ali foi uma precipitação de Abraão e de Sara, né? É aquela questão assim de antecipar o tempo de Deus, né? Ou o método de Deus, né? Oh, meus irmãos, a gente hoje diz assim, se Abraão tivesse esperado um pouco mais, né?
Se Sara tivesse sido um pouco menos impaciente, né? Isso a gente aplica à vida da gente também. A responsabilidade não foi só de Sara, foi dela e foi de Abraão. Porque quando Sara fez a proposta, Abraão poderia ter dito a ela, como sacerdote do lar, como cabeça da casa, não Sara, de modo nenhum, né? Como fez Jó, quando a sua mulher, numa crise, desespero, Jó não a chamou de louca, mas disse: você está agindo como uma louca. Porque a mulher, vendo todo aquele drama, perdeu os 10 filhos, da riqueza para a pobreza, o homem mais rico do Oriente estava agora coçando suas chagas com um caco, abandonado pelos amigos, gemendo ali. A mulher olhou para aquela cena e, numa crise: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. E o que fez Jó? Mulher, falas como uma louca. Temos recebido o bem do Senhor, não receberíamos o mal? Ah, se Abraão tivesse dito isso à dona Sara, né? Sara, falas como uma louca, Sara. Vamos aguardar o tempo de Deus. Sara errou, Abraão errou, mais ainda a responsabilidade dele. E pensando na nossa vida, não é? Determinadas ocasiões, como é preciso dizer não. A gente às vezes erra com um filho que a gente ama e não diz não. Quem ama diz não. Quem ama impõe limites, né? Não, mas o bichinho, né? Essa cultura da gente vai ficar traumatizado. Estamos criando uma geração que não tem limites. Precisa ouvir não. E como nós falhamos, e como eu falhei e falho, pelo fato de não impor limites, e é preciso dizer não com firmeza, né? Determinadas decisões. A esposa, mulher sábia que é de ficar a casa, precisa dizer não muitas vezes, com firmeza. Ei, marido, você está indo por um caminho perigoso, precisa dizer não, e o marido precisa dizer não à esposa também, né? E dizer não aos filhos. Mas os filhos da promessa são os que estão em Isaque, né? Conforme lemos lá em Gênesis 18. E o último ponto: na terceira geração, Deus escolheu sem que houvesse qualquer influência externa sobre a eleição. E aí fala sobre Esaú e Jacó. Se você tiver de escolher assim, na sua visão muito humana, pecaminosa, vou escolher Esaú, né? Esaú. O Jacó já nasce segurando o calcanhar do irmão, já é um suplantador, esse é o nome dele, né? Esaú, homem de ação, homem do campo, caçador, né? Jacó, aquele mais mimadinho, dentro de casa, segurando na barra de saia da mãe, né? E sem nenhuma influência externa, né? Esaú obedeceu quando o pai disse: vá pegar uma caça. Irmãos, mais uma vez houve uma precipitação. E é interessante isso. Como as famílias repetem os erros. Os filhos repetem os erros dos pais. Olhe para a história e vejam os filhos cometendo os mesmos erros dos pais. Porque eles estão vendo, estão acompanhando a história. Os netos, os erros dos avós. E assim vai, né? É incrível. Deus havia dito, inclusive, a Rebeca. Deus havia dito: o mais velho será servo do mais moço. Deus havia dito a Isaque. A bênção era para Jacó. Não importa a como Deus faria aquilo, é uma questão de obediência. Vejam, e é importante dizer isso, que a eleição, Deus escolheu você porque Ele viu que você seria um cristão verdadeiro. Coisa nenhuma.
Quando Deus olhou para nós, só viu podridão, rebelião, miséria, pecado, nada que presta. Mas Ele disse: eu amei você, escolhi você. Nenhuma influência externa. Deus não olhou lá para o seu sobrenome, para a sua história, nada disso. Uma ação soberana de Deus. Amei Jacó e aborreci Esaú. Ele é Deus, Ele é soberano. A gente às vezes se acostuma com certas palavras e não pensa na profundidade delas. Quando a gente diz que Deus é soberano, é que Ele não pode ser questionado. O barro não pode dizer ao olheiro: por que você me fez assim? Ele é soberano, Ele faz o que quer, como quer, quando quiser. Agora, há uma diferença. Deus não é malicioso, Deus não é preconceituoso, Deus não é injusto, Deus é verdadeiro, Deus é fiel. Tudo o que Ele faz é muito bem feito. Um dia na eternidade nós iremos compreender isso, porque Deus me escolheu. Ele escolheu a quem não o teria escolhido. Ele amou a quem não teria disposição para amá-lo. Isso é graça. E Jacó, Jacó, quantas malandragens, quantos erros, quantas enganações, né? Fico impressionado quando Jacó diz, Jacó era varão liso, né? Seu irmão, chamado imberbe, né? Seu irmão era peludo. E Jacó disse: mas quando eu for lá para o meu pai, e ele me apalpar, cadê a barba, né? Não tem nada, com essa cara lisa, né? E a mãe tinha providenciado já tudo, né? Rebeca providenciou tudo, pelo dos animais, Isaac não estava enxergando direito, né? Até a roupa, pegou a roupa de Esaú, tanto que quando Jacó se aproxima, e aí, olha, alguém disse assim: uma mentira não gosta de andar sozinha, a mentira sempre está acompanhada por outra mentira, uma mentira puxa outra mentira, né? Quando Jacó se aproxima, Isaac pergunta: quem é? É o teu filho Esaú? Chega-te aqui. E aí Isaac aspira e diz: esse é o cheiro do meu filho, o cheiro do campo, né? E apalpa, não enxergava direito, viu lá o pelo. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. E abençoou Jacó. Tinha que ser dessa maneira? Não. Deus haveria de impedir que a bênção fosse para Esaú, do modo de Deus e no tempo de Deus. Mais uma vez, Isaac e Rebeca repetem o erro de Abraão e Sara, antecipam-se, criam uma história dentro da história. É como que querendo ajudar a Deus. Às vezes nós agimos assim, entendemos que Deus não está compreendendo bem, o Senhor não está entendendo o que está acontecendo. Meus irmãos, como somos tolos. Deus tem todo o saber, Ele sabe do fim das coisas antes do início. E Paulo está dizendo e respondendo a essa pergunta: terá Deus falhado, já que nem todos creem? E ele diz aos filhos da carne e os filhos da promessa. E agora, nesses versículos 10 a 13, ele está ensinando que Deus escolheu sem que houvesse qualquer influência externa na eleição. Os meninos estavam no útero ainda de Rebeca. Aí estavam lá. E Deus disse: o mais velho será servo do mais moço. Ação soberana de Deus. Deus é bendito em todo o tempo. Eu concluo, meus irmãos, que Deus escolheu sem um motivo compreensível, porém com uma finalidade perceptível. Repito, Deus escolheu sem um motivo compreensível, porque nós não compreendemos, mas com uma finalidade perceptível. E o texto diz: para que
Aqui está o propósito, para que, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, ou seja, não conforme as obras humanas, mas por aquele que chama. Eleição é graça. Então, se você é do Senhor, bendiga o nome de Deus. Você é e você faz parte do Israel de Deus. Você é filho de Abraão. Bendito seja o nome do Senhor. Que vivamos para a glória de Deus e para agradar a Deus. Amém. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu ao Senhor para que venha a ser restituído? O Senhor é soberano. O Senhor nos escolheu em graça. Não houve nenhuma influência externa. O Senhor não viu nada de bom em nós. O Senhor nos amou, nos escolheu, nos chamou. Então, bendito seja o nome do Senhor. Que essa verdade, Pai, pulse no nosso coração. E que a nossa consagração seja cada vez mais evidente e firme. Que vivamos para a glória do Senhor. Abençoa cada pessoa aqui presente, cada família representada. Chama, meu Pai, os filhos da promessa que ainda estão adormecidos e frios e distanciados. Chama-os, Pai. E quanto a nós, conserva-nos firmes para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Vão em paz, meus irmãos. Deus abençoe.